vamos do verso 2 ao verso 6, tá, irmãos? Depois eu mostro para os irmãos a divisão do texto. Um dos textos mais belos, meus irmãos, que fala do nosso Senhor Jesus Cristo, diretamente. Verso 2, meus irmãos, capítulo 5 de Miqueias, diz assim: E você, Belém Efratá, que é pequeno demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. E ele será a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa terra, e quando entrar em nossas fortalezas, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 chefes do povo. Estes dominarão a terra da Assíria com a espada, e a terra de Nirode, dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Assíria, quando esta vier à nossa terra e invadir as nossas fronteiras. Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Gracioso Deus, nós te louvamos, te engrandecemos pela salvação que tu nos deste, Senhor. E com temor e com tremor diante de ti, Senhor, te pedimos, fala aos nossos corações. Faz com que esse texto, tão distante de nós, hoje, possamos compreender a relação dele para hoje, para o nosso tempo, para o nosso agora. Dai-me, Senhor, sabedoria no poder do Teu Espírito Santo para falar com autoridade, para falar com certeza aos corações de todos esses que aqui estão, seja do mais instruído ao menos instruído, seja do mais jovem ao mais velho, que todos sejam alcançados pela Tua palavra, que corações sejam quebrados, que corações venham, Senhor, eu te peço, não ser endurecido, por misericórdia, restaura aqueles que estão caídos, salva, se há alguém em nosso meio que ainda não te confessou como Senhor, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, abençoe esse tempo, esse momento, que saibamos aproveitar, Deus, ainda quando temos liberdade, para sair das nossas casas e vir aqui, juntos, poder louvar o Teu nome, ler a Tua palavra, orar a Tua palavra, ouvir a Tua palavra. Que seja prazeroso, Deus, para todos esses que aqui estão nessa noite. Eu não sei as circunstâncias da maioria desses que aqui estão, sei de alguns, mas eu sei que Tu sabes, Senhor. Não deixa, Deus, que as circunstâncias os faça ficar desapercebidos das verdades que vão ser ditas aqui nessa noite. Que Teu Espírito Santo haja, Senhor, através de mim e nos corações de todos esses que estão aqui essa noite. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, Senhor. Em nome de Jesus, é que eu te rogo, que eu te peço, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, como é que eu vou dividir o texto? Ó? Muito simples, tá? O rei Salvador, verso 2, está aí muito claro. E o rei pastor. O rei Salvador, muito claro, porque o que o verso 2 diz aqui, ele não está falando de um rei simplesmente humano. Ele está falando de um rei que ele é mais do que humano. Ele é o Salvador. E do verso 3 até o 6, esse mesmo rei, ele é colocado aqui, e aí vem de onde veio a minha percepção de colocar o rei pastor, é do verso 4, quando diz que ele se manterá firme e apacentará. Meus irmãos, se hoje eu fosse um israelense,
eu fosse um judeu, esse texto aqui seria um bálsamo para mim ouvir. Neste exato momento, meus irmãos, Israel mais uma vez, os inimigos de Israel se levantaram mais uma vez contra Israel. Muitos mísseis foram lançados sobre Israel. O Senhor prometeu a Israel, e aqui nós acabamos de ler, o Senhor prometeu a Israel, seu povo, que os seus inimigos jamais iam prevalecer sobre eles. Mas esse povo Israel, da qual Miqueias aqui falou, esse povo Israel, na história, foi levantado para que nós ouvíssemos sobre esse Deus de Israel, e para que nós fôssemos chamados povo de Deus também. Então, repito, se eu fosse um israelense, esse texto ia me trazer um bálsamo, mas eu não sou. Mas esse texto, mesmo assim, me traz um bálsamo. Porque hoje, meus irmãos, hoje aqui, Brasil, Fortaleza, Igreja Bíblica Monte Sião, ainda não experimentamos guerra literal, o inimigo literal. Normalmente as nossas aplicações, elas sempre tendem para espiritualizá-las, porque o nosso maior inimigo é o pecado. Mas o inimigo, o pecado, ele é encarnado em uma pessoa, em várias pessoas, em várias nações, em exércitos. E hoje, Israel, literal, está sendo atacada por esses inimigos. E olhe que texto maravilhoso. Olhe para o seu texto aí. O verso 2 está dentro do capítulo 5. Mas os irmãos percebam que o verso 1, ele foi colocado na exposição de domingo passado. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, o verso 13 terminou dizendo que o povo de Deus ia vencer. Está aí, ó. Levante-se, verso 13 do capítulo 4. Levante-se, comece a debulhar, ó filha de Sião, porque eu lhe darei chifres de ferro, ou seja, poder, e casco de bronze, ou seja, potência, velocidade. Para quê? Para esmagar muitos povos, os inimigos, pegar as riquezas que eles adquiriram e dedicá-las a mim, o Senhor está dizendo, e pegar os seus bens, as suas propriedades, tudo aquilo que eles achavam que estava a sua estabilidade, a sua segurança. O texto diz: consagrarem ao Senhor de toda a terra. Mas o verso 13, ele está dentro daquela parte do sermão que eu falei, luta. Lembrando até meu pai, não é? Não há vitória sem luta. Foi o sermão do domingo passado, meu pai. Então, o verso 13 terminou dizendo: seremos vencedores. Mas o verso 1 trouxe a ideia de que vai ter um custo. Vai ter um custo. O capítulo 4, do verso 6 até o verso 8, a gente viu que é uma maravilha de profecia. O Senhor, por isso que o verso 13 entrou no capítulo 4, para mostrar aquilo que Jesus deixou bem claro quando veio esse mundo. No mundo vocês vão ter aflições, luta, mas tenha bom ânimo, confie em mim. E para que isso não se perdesse, depois de um verso 13 tão glamuroso, o verso 1 do capítulo 5 disse: agora ajuntem-se em tropas, ó filha de tropas, porque fomos sitiados. É o que está acontecendo com Israel hoje. Não é novidade para eles. Já acontecia isso, sempre aconteceu. Lutas sempre houveram. Ferirão com vara a face do juiz de Israel. Aí lembra que eu disse?
Aqui não é a face de Deus, não é a face do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a face do rei humano, do rei da época. Será ferido. Por quê? Porque nós já vimos, não só aqui em Miqueias, mas nos outros profetas, que o povo de Deus, reino do norte, reino do sul, vão ser levados cativos. Vão perder suas propriedades, vão perder os seus bens, vão perder tudo aquilo que eles achavam que estava à segurança dele. Vão perder o seu rei, que eles tanto pediram. Lembre-se, Deus era que reinava, guiava o povo, mas chegou um momento que o povo disse: nós queremos um rei como os outros têm, de carne e osso. E a história mostra o quanto o povo se afastou de Deus. Mas aí vem o nosso texto em questão. Olha a misericórdia de Deus, olha a graça de Deus, olha o favor de Deus, meus irmãos. Depois de falar coisas maravilhosas, aí ele vem e diz coisas terríveis, verso 13. E qual a relação do verso 1 do capítulo 5 com o nosso texto em questão? O Senhor vai começar dizendo no verso 2, que esse rei agora, que eu vou falar para vocês, o profeta Miqueias, esse aqui, jamais será ferido na face. Esse rei aqui, ele não só vai livrar vocês dos inimigos terrenos de vocês. Esse rei aqui vai livrar vocês de todos os inimigos terrenos e nunca mais vocês terão inimigos. Esse rei aqui é diferente porque ele é salvador. Ele vai livrar vocês também daquilo que fez o mundo ser o que é hoje, um mundo caído, do pecado, da presença do pecado. Lembra que eu disse para os irmãos? O Antigo Testamento fala muitas coisas diretas e indiretas acerca do Messias. Quando esse pessoal está ouvindo isso aqui, meus irmãos, quando eles estão ouvindo isso aqui, eles não têm a percepção que nós temos. Por quê? Simplesmente porque eles não tinham a escritura fechada, como nós temos hoje. Pastor, o senhor está espiritualizando o verso? Não. O verso está dizendo que vai vir um rei. É rei. Rei humano. E eles entendiam isso. Vai vir um rei. Agora, o que o profeta Miqueias está dizendo, ele está dizendo que esse rei não vai ser um rei qualquer. Vai ser um rei diferente de todos. Pronto. É aí onde para o entendimento deles. E é onde começa o nosso. Por quê? Vai lá para Mateus. Mateus capítulo 2. Então é a Bíblia explicando Bíblia. Então no capítulo 2, olha o que é que Mateus vai nos dizer, verso do 4 até o 6. Mateus 2. Presta atenção. Então Herodes, um rei humano, né? Um imperador aí. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou: onde Cristo deveria nascer? Ele respondeu: em Belém da Judeia. Agora presta atenção. Porque assim está escrito por meio do profeta. Aí Mateus vai citar quem aqui, irmãos? Miqueias. Está aqui o verso 6. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Então, quando eu volto lá, aí eu digo sem medo. O que Miqueias está dizendo aqui, de quem ele está falando, esse rei aqui, é um rei humano, Jesus Cristo, o Salvador. Então eu posso dizer, se por um acaso não tivesse esse verso lá em Mateus, eu poderia supor, aqui ele deve estar falando de Jesus, é muito parecido. Mas aqui não é suposição, aqui é certeza. Miqueias, mais ou menos 700 anos antes de Jesus nascer, no meio
de uma dificuldade tremenda que o povo está passando, consequências dos seus pecados, não esqueçam disso. O que está acontecendo lá em Israel hoje é consequência dos pecados deles. Não existe ninguém inocente diante de Deus, certo? Ninguém inocente. O Senhor depois vai penalizar esses que o Senhor levantou para punir o seu povo. E a punição de Deus era sempre com o intuito de purificar o seu povo, para o seu povo deixar de idolatrar, para o seu povo deixar de se prostituir, ou seja, de deixar de ser fiel, para ser fiel a Ele, para glorificar a Ele, para depender dEle. Por isso o nosso texto aí. Então, Miqueias aqui, sem dúvida, meus irmãos, está profetizando aqui o surgimento de um grande Salvador. E olha que interessante. Como o que ele diz aqui é exatamente o que Mateus fala lá. E aqui ele vai falar de uma pessoa, né? Descreve o Salvador aqui, ó. Sairá aquele que há de reinar. Então, um Salvador que tem uma origem, que ele vai dizer aqui, de tempos antigos e desde os dias da eternidade. Então, preste atenção aqui. Lendo Mateus, lendo isso aqui, preste atenção. Mateus está falando lá, Jesus já está encarnado. Jesus já está começando a cumprir o que está dito aqui. E aí abarca nós, todos nós aqui, fazendo essa perspectiva lá de Mateus e vindo para cá olhar esse texto. Então, meus irmãos, está aqui todos nós. Não é uma profecia só para Israel. E o que é mais interessante, essa terminologia aqui, que diz desde os tempos antigos, traz a ideia de lembrar o povo que vários profetas foram levantados para dizer que da linhagem de Davi ia sair um rei. Mas o que é mais interessante é que o texto continua e essa outra expressão aparece, desde os dias da eternidade. Então o ponto aqui é o seguinte, que há uma briga, né, de que Israel é o povo predileto do Senhor, os gentios estão entrando mesmo por graça, por misericórdia. Não é bem assim não. Tanto Israel, o povo judeu, como qualquer outro que adquiriu salvação, foi por graça. Alguns, por fazer essa diferenciação de que Israel tem uma predileção, né, é mais predileta para Deus do que os gentios, vai pegar lá João, que vai dizer, veio para o que era seus e os seus não receberam, né? Aí por causa disso se abriu a porta da salvação para os gentios. Que a ideia é essa aqui, Jesus foi enviado para o judeu, aí falou, a maioria não quis, aí Deus olhou e disse assim, vocês não querem não, porque não foi escolhido, não foi assim? Está lá Abraão passeando, mais ou menos 2.000 a 3.000 anos depois de Adão, e Deus olha, escolhe Abraão, e de Abraão vem a promessa lá de Gênesis capítulo 12, de ti sairá uma poderosa nação, pronto, aí vai o pessoal para o Egito, Senhor, tira Moisés, aquela história toda, os 10 mandamentos, o povo de Israel, o povo de Judá, divisão. Aí chega o Novo Testamento, aí agora vamos abrir para os pagãos, para os gentios, porque esse povo me rejeita. Por esse texto aqui, ó, desde os dias da eternidade, e quando a gente lê Mateus aplicando na nova aliança aquilo que era direcionado na antiga aliança, ele está querendo dizer o quê, meus irmãos? Que o propósito de salvação de Deus, ele não foi modificado durante a trajetória temporal. Deus, na sua eternidade, já tinha tudo planejado, todo o propósito para salvar todos. Deus não tem filho predileto. Não foi, meus irmãos. Um plano B.
do Senhor. Ah, esse povo é muito duro, tem a cerviz muito dura, então eu vou abrir para os gentios. Não, desde a eternidade, desde qualquer coisa existir, meus irmãos, já era propósito de Deus salvar, escolher um povo, Israel, e depois, através desse povo, chamar todos, de todos os lugares, sem distinção e não sem exceção. Já era plano de Deus. Por esse simples texto aqui, o ministério de Deus, o chamado de Deus. Por isso que é muita graça, meus irmãos, porque independente do que todo o povo de Deus fez, mas aqueles que o Senhor, na eternidade da eternidade, vou usar a expressão pensou, mas a vontade de Deus é diferente da nossa, o pensamento de Deus é mais alto do que os nossos. Nenhum, meus irmãos, tem a possibilidade de não o aceitar, de não o querer, porque essa pessoa, ela veio aqui, no verso 2, que é Cristo, ela veio para cumprir exatamente o que o Pai disse. Então veja, meus irmãos, nós olhando para trás, para nós aqui, mais ou menos 2.600, 700 anos, não tinha nem sombra da nossa existência. Deus já tinha preparado algo para nos lembrar de que no mundo vai ser difícil. Vocês vão ter muitas lutas. Por quê? Porque a gente está no mundo caído. A gente vai ter inimigo por causa da nossa fidelidade e nós vamos ter inimigo por causa da nossa infidelidade. Mas Deus está dizendo que Ele vai nos tratar nesse período temporal, para que no momento certo, assim quando Ele desejar, a grande luta final seja executada. E nós seremos aquele que Paulo deixou escrito lá em Romanos, mais que vencedores. Outra coisa interessante nesse texto aqui, é quando ele diz, você, Belém, Efratá, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. Essa informação aqui, meus irmãos, parece insignificante, mas não é. O contexto aqui está falando de potências, a Síria, a Babilônia, que eram os caldeus, exércitos poderosíssimos, famosos. Os assírios, nem se fala, eram famosos pela sua estratégia de guerra e famosos pela sua crueldade. Então era o poderio humano, que muitos colocavam a sua confiança neles. O Senhor vai dizer aqui, que o Salvador, o Rei Salvador, ele vai, é aquela contradição que eu disse para os irmãos. O caminho para o mundo de vitória, de sucesso, meus irmãos, é completamente contrário do caminho de vitória, de sucesso da palavra, que a palavra de Deus nos revela. O Senhor está dizendo aqui que esse rei vai nascer numa cidade tão pequena, que ela não é nem citada, normalmente pelas pessoas. E a ideia dela ser pequena, quando ele diz assim, pequena demais para figurar como grupo de milhares. Esse grupo de milhares aqui, alguns comentaristas entendem que faz relação com o exército. Essa cidade é tão pequena, e ela tem uma população tão pequena, e por ela ser pequena, ela é tão pobre, que ela não consegue ter um regimento. Ela não consegue ter um exército. Olha o que o profeta está dizendo. Pois naquilo que parece ser a coisa mais fraca, mais insignificante, é onde vai surgir aquele que vai derrubar e destruir todos os exércitos que possa existir diante dele. Sabe por que a Bíblia faz isso, meus irmãos? Para a gente nunca confiar em governo humano.
Eu vou repetir para os irmãos o que eu já disse aqui em outros sermões. Na época das eleições, teve crente que ficou intrigado um com o outro. Porque votou em fulano de tal, aí agora o país vai, entendeu, vai ser destruído e tal e tal. E eu lembro que eu disse assim, irmãos, nós temos que votar pela palavra de Deus. Em pessoas menos reprováveis pela palavra de Deus. Dentro dessa consciência, o que der de melhor para pior, veja bem, o que der de melhor para pior, nós não devemos colocar nossa confiança. Porque Deus nunca vai agir na perspectiva da gente. E normalmente Deus age, meus irmãos. Deus age nas horas mais difíceis, onde de fato nós olhamos e assim, agora não tem mais jeito, acabou, onde nós vemos fraqueza em tudo que é lugar. A minha percepção é que Miqueias está falando para um povo que está olhando para um momento e dizendo, não vai ser bem assim não. A Síria já começou a fazer grandes coisas que ela estava determinada em fazer, mas só 100 anos depois é que de fato Reino do Norte, Reino do Sul vão ser levados para cativo. Então, quando o profeta fala isso, ele diz assim, ó, não fique com expectativas de ter um rei aqui e agora, poderoso. Eles deviam pensar em alguém. Aí o profeta diz, olha, o rei que vai dar vitória para vocês, e não só vitória, mas salvação, ele vai vir do lugar mais improvável, mais insignificante. Cidade pequena demais para figurar. Aí lembra daquele Filipe, chega lá para o indivíduo e diz, vamos ali, ver Jesus de Nazaré. Aí ele diz o quê? Pode vir alguma coisa boa de lá? Deus nunca quis que nós olhássemos para Ele em comparação com os governos humanos. Não tem como comparar. E a forma que Deus sempre falou para chocar os seus, mas eu sou tão poderoso que eu vou me manifestar de um jeito que a maioria, para enxergar que sou eu preciso tocá-lo. Então, meus irmãos, o verso 2 é a profecia mais maravilhosa registrada no Antigo Testamento. É a mais direta. Depois de dizer no verso 1, vão ser feridos todos, mas por um tempo. E aqui, lembra os irmãos, para alguns, Jesus já está reinando, para outros, é lá no milênio literal, mas o ponto aqui é, que seja agora, que seja amanhã, o certo é que isso aqui ainda não se cumpriu completamente. Então, se por acaso acontecer da Terceira Guerra Mundial, e nós vamos ter que, o Brasil vai ter que ficar de algum lado aí, entendeu? Eu não queria ficar contra Israel, não. Nem contra os Estados Unidos, tá? Aqui nosso vizinho, né? Vamos dizer assim. Não queria. Mas se isso acontecer, meus irmãos, vai vir bomba para cá. Vai não? Vai vir bomba para cá. Aí lembre desse sermão, tá certo? Lembre desse sermão. Parece de uma desgraceira total, mas lembre desse sermão. Lembre que a gente vai passar por luta. Não é que se prega por aí não, vem para Jesus e pronto, agora beleza. Não. O mundo se levantará contra nós, porque se levantou contra Jesus. Jesus disse isso. O mundo me odeia, vai odiar vocês também. João, está lá. O mundo me perseguiu, me mataram. Vão perseguir, matar vocês também. Aqui é que eu tenho que confiar. No final nós venceremos. Até lá, aí ó, verso 3 agora.
esse rei salvador deixa bem claro de novo: eu vou ser rei e pastor de vocês. Mas até lá, aguenta. Olha aí, ó. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Viu aí? A gente viu isso no sermão passado. Eu achei assim fantástico, ó, irmãos. Porque isso aqui, na minha cabeça, eu posso ilustrar isso com o que está acontecendo lá em Israel. Chuva de bomba caindo lá, inimigos se levantando, não é só um não, são vários. Está aqui, ó. Eles lendo isso aqui, hein? Aí para nós fica tão, né? Tão vago. Mas está aqui o Senhor dizendo, ó. E veja a palavrinha aí, ó. Entregará. Quem é que entrega, meus irmãos? É o próprio Deus. Tudo isso que estava acontecendo aqui, que aconteceu com eles, foi Deus que fez. Tudo isso aí que está acontecendo com Israel, é Deus que está fazendo, meus irmãos. Não é uma força fora dele, não. Como explicar isso? Não tem como entender em todas as implicações, mas de uma coisa nós precisamos ter convicção. Se a gente disser que Deus não tem nada a ver com isso, meus irmãos, então existe um poder além do dele. E a minha associação é sempre, meus irmãos, com a de Jó. Toda a luta, toda a desgraça que aconteceu com Jó, foi porque Deus quis. E voltando aqui para o nosso texto, olha aí, portanto o Senhor os entregará. É Deus. Mas lá no Novo Testamento, o Senhor diz, ó, Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo. Agora Deus prova. Deus prova. E como é que Deus prova? Nos entregando, meus irmãos, aos nossos inimigos. Seja por nossa fidelidade ou por nossa infidelidade. Por que eu sempre estou dizendo isso? Porque nós somos um corpo. Aqui é o povo de Israel. Nem todo o povo de Israel aqui pecou contra Deus, blasfemou, ou entrou na idolatria, ou coisa do tipo. Mas sofreu, junto com os infiéis. Sofreu. Então, por isso que eu digo. Agora, é melhor a gente sofrer por nossa fidelidade do que por nossa infidelidade. Porque o sofrimento por nossa infidelidade, eu penso que ele é muito mais doído. Ele é muito mais humilhante do que sofrer por nossa fidelidade. Mas eu não posso acreditar que os inimigos que se levantam contra mim, eles se levantam contra mim, ou se levantaram contra o povo de Deus em toda a história do Antigo Testamento, por livre vontade própria. Eu vou. É sempre Deus que está envolvido. Ele é o culpado? Não. O culpado é quem faz. Deus está acima da lei, porque Ele é a lei. Ele está acima da lei, não tem como julgar a Deus. Então, quando eu digo, o Senhor entregará, na minha cabeça, meus irmãos, é Deus dizendo assim, ó, está sob o meu controle. Vai doer, vai ser como um dor de parto, vai doer, vai machucar, pode até levar à morte, mas tudo está sob o meu controle. Meus irmãos, que bênção. Você saber disso. Eu tenho certeza que os mártires que morreram em todas as épocas, eles tinham essa convicção. Vai me matar? Paulo vai cortar minha cabeça? Ele sabia que tudo ali era Deus. Para levar ele para onde? Por isso que Paulo dizia, morrer para mim é lucro.
Como é que o cara diz um negócio desse, irmãos? É quando ele tem a consciência de um Deus soberano. Está aqui, meus irmãos. E aqui eu já aplico, ó. O caminho da salvação é contrário às expectativas do mundo. Deus sempre vai agir no caos. Sempre. Deus se deleita em usar instrumentos improváveis. Aquilo que a gente pensa que é para o nosso benefício, Deus usa para, de fato, ser benefício, mas não do jeito que a gente pensa. E até aqui, por mais que pareça duro de ouvir, mas isso aqui é para nos dar esperança, irmãos. Esperança de que o Deus Salvador, Ele não é só Salvador, Ele é um Deus que cuida de nós. Ele é um rei salvador e um rei pastor. Olha aí, ó, verso 4. E ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor e na majestade do nome do Senhor, seu Deus. Ao mesmo tempo que ele disse no verso 13, que entregarei, vão passar por momentos difíceis, como aquela que sente dor, e o propósito era para juntar todo mundo de novo. O reino estava dividido, juntar todo mundo de novo. Mas eu sempre vou estar com vocês, eu estarei apacentando vocês. E a ideia de apacentar, meus irmãos, é cuidar, é alimentar, é proteger, cuidar, alimentar e proteger. Por isso Jesus também, no Novo Testamento diz, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Maior que está em vocês. O Senhor nunca abandona os seus. O Senhor sempre está com os seus. Lembra que eu disse? O Senhor não nos livra da dificuldade. O Senhor nos livra na dificuldade. O verso 3, um verso duro. Eu vou entregar vocês, vocês vão sofrer, mas eu vou estar com vocês. E eu vou me manter firme com vocês. No momento mais difícil, eu estou com vocês. As necessidades de vocês eu vou suprir. Na força do Senhor. Na majestade do nome do Senhor. Olha aí, meus irmãos. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. É a ideia, meus irmãos, que esse rei salvador, esse rei pastor, por isso que não se cumpriu ainda. Ainda vamos viver isso aqui, literalmente. Estamos vendo porções, estamos caminhando, nós vivemos dentro do tempo, Deus é atemporal, para Ele tudo já aconteceu, por isso que o Romanos vai dizer, nos salvou, tal, e nos glorificou. Mas o texto termina no verso 4 dizendo, ele será engrandecido até os confins da terra. Não está falando de um reino e de um rei, de um povo só, mas do mundo inteiro. Você já deve ter ouvido falar, quando você escuta aí, esses países que se juntam, né, tem vários grupos que se reúnem, e parece que a ideia que permeia todos eles é ter um governo universal, um governo mundial. Não sei se isso vai acontecer, não sei, pode até acontecer, mas esse aqui vai acontecer. O Senhor governará, como o texto diz aqui, ó, até os confins da terra, tudo. Olha o que é que o profeta está dizendo para esse pessoal, olha, vocês estão tão preocupados em viver em função e dependência de reis humanos, mas eu digo para vocês, todos vão cair. Agora existirá um reino perfeito e perpétuo, e esse reino
esse rei é um rei homem, que encarnou Jesus, mas é Salvador, é Deus e é pastor. Vai pastorear para sempre. Mas o que mostra aqui para nós, meus irmãos, que Deus nos cerca, como diz vários salmos. Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos livra na dificuldade. Deus está sempre com o seu povo. Deus está sempre com aquele com o coração quebrantado, contrito, arrependido. Todas essas coisas que o Senhor profetizou vão ser presos, vão ser levados cativos, vão perder a terra, vão perder o patrimônio, vão perder o direito de cultuar a mim, vão perder tudo isso. Era para purificar esse povo, para preparar esse povo, como diz lá Judas, Jesus preparando para colocar diante do Pai, todos em perfeição. É o mesmo caminho da terra do Egito para a terra prometida, espiritualmente falando, é o nosso caminho. Fomos tirados da nossa morte, dos nossos delitos e pecados. O Senhor nos pegou, e de lá, para chegar na tão sonhado novo céu, nova terra, até lá seremos provados. Até lá, inimigos se levantarão por nossa fidelidade ou por nossa infidelidade. Agora, o que a gente não pode esquecer, que nesse tempo, em nenhum momento, o Senhor deixou de ser nosso Salvador, o Senhor deixou de ser o nosso pastor. O texto diz: manterá-nos firmes, apacentados, pela força do Senhor, pela majestade do nome de Deus, e nos farão habitará seguro. Aí o verso 5, para arrematar, meus irmãos. E Ele será a nossa paz. Então perceba, Ele é Jesus, Deus. Ele, uma pessoa. Então a paz, e nós sabemos disso, eles não sabiam, mas nós sabemos. O Senhor disse, né? Quando viu lá os discípulos perturbados, capítulo 14 de João, aí ele diz: não se turbem, não se turbe o vosso coração, não fiquem perturbados, com medo. Eu vou, mas vou voltar. Aí lá ele diz: ó, a minha paz vos dou. Não como o mundo dá. Qual é a paz do mundo? É a ausência de guerra. A paz de Deus é presença de guerra. A paz de Deus é presença de angústia, de dor, de sofrimento. É a paz de Deus. Porque a paz de Deus é uma pessoa, não é uma coisa, não é uma circunstância, é a própria pessoa. Quando Paulo teve a sua cabeça degolada, a maioria acredita que ele foi decapitado, ele estava com a paz do Senhor ali, o Espírito de Deus estava nele. Entendeu, irmãos? Isso faz uma diferença, meus irmãos, porque essa paz é uma paz que ela independe do que possa acontecer, ou que venha acontecer, ou que esteja acontecendo com você, através das circunstâncias. É a paz que a Bíblia diz, chama de que excede o entendimento, vai além, não tem como explicar. Por quê? Porque é uma pessoa, meus irmãos. Ele será a nossa paz. Só esse rei aqui, do verso 2, que pode ser essa paz. Ele vai e diz, lembrando mais uma vez, ó, o seu principal inimigo na época, a Síria. Quando a Síria vier à nossa terra, e quando entrar em nossas fortalezas, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 chefes do povo. Aqui, a maioria dos comentaristas acredita que Miqueias está fazendo a relação desses 7 pastores e 8 chefes com o que ele apontou de corrupção no capítulo 3, quando ele disse assim, no verso 1 do capítulo 3 de Miqueias: eu disse, escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel, por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Lembra desse sermão? Todos corruptos. Depois, na continuação, ele falou dos profetas, dos sacerdotes, todos corruptos.
Aí ele está dizendo agora aqui, ó, nesse tempo que o Senhor, o Rei Salvador, o Rei Pastor, estiver reinando, os inimigos, quando vierem, eles vão encontrar justiça, eles não vão encontrar corrupção, e eles todos vão ser destruídos. E quando entrar em nossas fortalezas, levantaremos contra ele 7 pastores e 8 chefes do povo. Estes dominarão a terra da Síria com a espada, e a terra de Nirode. Nirode é a ideia aqui do cativeiro de Nabucodonosor, na Babilônia. Dentro das suas próprias portas, assim nos livrará da Síria, quando esta vier à nossa terra e invadir as nossas fronteiras. Isso aqui ainda não aconteceu, irmãos. Isso aqui ainda não aconteceu. Então, para aqueles que creem no milênio literal, provavelmente vai ser isso. Vai acontecer nesse período. Pode ser que não. Pode ser que isso aqui esteja se referindo ao grande dia final mesmo, quando Jesus voltar e pronto estabelecer inferno, céu, nova terra e pronto. Mas a questão não é essa. A questão é a gente crer e acreditar que nós temos sobre nós esse governo proposto aqui para se findar em um dia. Alguém pode perguntar, mas e hoje? Nós não somos governados por Deus, por Jesus? Nós somos governados no sentido atemporal, desde a eternidade. Temos o governo de Deus sobre nós. Deus, Jesus, Espírito Santo, desde a eternidade. Agora, quando se fala de temporal, dentro do tempo, aí não. O Jesus homem ainda vai voltar. Entendeu, irmãos? Essa é a percepção. Atemporal, desde da eternidade. Deus governa. Deus é soberano. Mas falando temporalmente, porque a profecia aqui, ela está baseada em um tempo e um espaço. Aí é que tem a polêmica. Quando será isso? Para alguns isso já aconteceu quando Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, pronto, aí ele já está reinando. Para outros não. Isso só vai acontecer quando ele estabelecer o milênio, e daí vem a sequência. Mas o que deve amarrar todos nós, quem está de um lado ou do outro, é que isso aqui ainda não se cumpriu literalmente. Não se cumpriu ainda. Nós ainda não vivemos isso aqui. Então, dito isso, à luz desses ensinamentos, o que é que fica para nós aqui, irmãos? Que não somos judeus de raça, não é? Quando o Senhor está falando isso aqui, Ele está falando, nesse período, para o povo dele, literalmente. Mas aí o tempo passa, Jesus vem e vem todas as promessas que cabem a nós. Então, nós olhando agora para esse texto, a gente sabe que a gente está aqui. Então, assim como eles, nós também, primeiro, à luz desse texto, temos que confiar na soberania de Deus. Se por acaso nós adentrarmos a Terceira Guerra Mundial, meus irmãos, e aí a moçada aqui todinha vai ir para a guerra, vai ter que se alistar, vão chamar para ir para a guerra, vai ter que ir, entendeu? E aí bomba caindo, pense no caos. A gente não pode esquecer que Deus é soberano. A gente não pode achar que agora pronto, acabou tudo, estamos ferrados. Onde é que Deus está? A gente pode fazer esse tipo de indagação. Onde é que Deus está? Onde é que Deus está? Deus está sempre onde esteve, governando o mundo. Atemporal, e vai chegar um dia que Ele vai descer aqui e vai colocar a coisa em ordem. Até lá, meus irmãos, o que o Senhor requer de nós é que nós confiemos na sua soberania. Segundo, que a gente não esqueça que Ele é que é a nossa paz. Devemos confiar na soberania de Deus, mas não devemos esquecer
que a paz não é a ausência de guerra. A paz é a presença de Deus em nós. Ponto. Pode quebrar onde quebrar, meus irmãos. Pode doer onde doer. Mas a verdadeira paz não é circunstâncias, não é coisas. Não é o seu patrimônio, a segurança financeira. Não é isso. A paz é uma pessoa. Então, diante de qualquer dificuldade da vida, essa paz é que vai nos dar a verdadeira sensação de segurança. Porque, meus irmãos, se segurança fosse patrimônio, a gente não veria os ricos tão ansiosos. Moram nas melhores mansões, toda rodeada de segurança, câmera, escambau. E os homens andam com medo, inseguro, a todo momento, blindam os seus carros. Agora, aquele que confia no Senhor, tem a paz do Senhor, vive em perfeita segurança. Perfeita segurança. Eu me lembro da ilustração de dois quadros. Um quadro, uma paisagem no mar, sol bonito, as ondas, o mar azul, coisa mais linda do mundo. Estava lá esse quadro. No outro quadro, o mesmo cenário, mas uma chuva torrencial, as ondas, sabe, vento forte, as montanhas se derretendo com tanta chuva, raio. Aí no meio daquilo tudo, um passarinho, ele lá, parado entre as rochas. Aí o pintor perguntou para o seu discípulo, o seu estudante: onde é que você vê paz aqui? Aí ele olhou o quadro e, para a surpresa do pintor, ele disse: eu vejo naquele passarinho em meio à tempestade. Aí ele disse: acertou, miserável. Foi não, mas ele acertou. É exatamente assim. Olhe hoje para Israel, está lá, um bombardeio desgraçado, um monte de gente que odeia, querem destruir, dizimar Israel. Mas eles, os crentes que estão lá, certamente têm a paz do Senhor e sabem, aquilo que os olhos deles estão vendo não está sobre ou fora o controle de Deus. Deus está ali. Então assim aplique para a sua vida. Qual é o motivo de você andar tão desanimado? Qual é o motivo de você estar tão apático? Qual é o motivo do seu desinteresse pelas coisas do Senhor? Está lhe faltando o senso de soberania de Deus. Está lhe faltando o senso, a consciência da verdadeira paz do Senhor. E por fim, se você não tem confiança na soberania de Deus, se você não tem a consciência da verdadeira paz, como é que você vai proclamar esse Deus aqui, que hoje nós sabemos que já veio, esse que veio de forma tão despretensiosa, nasceu em um lugarzinho não muito apropriado, não teve muita polpa, muita festa, um menino, de uma família humilde, de pai humilde, de mãe humilde. Meus irmãos, como é que a gente vai falar se a gente não consegue viver essas verdades? Por qualquer coisa a gente desanima. Por qualquer coisa a gente se isola. O que você está precisando, irmão? Você está precisando lembrar que quem te salvou foi um rei todo-poderoso. Que quem te salvou é o mesmo rei pastor, que tem proteção para você, tem alimento, tem segurança. O que você tem que fazer? Louvar e engrandecer esse Deus. Meus irmãos,
na continuação, no sermão que vem, Miqueias coloca, dentro desse tempo, a responsabilidade que nós temos, do verso 7 em diante. Leia em casa. Só consegue viver isso daqui, meus irmãos, quem não perdeu a dimensão da soberania de Deus, quem de fato compreende que a verdadeira paz não está nas circunstâncias, mas em uma pessoa, e quem não se cala em declarar para o mundo, por mais depravado que ele esteja, e vá piorando, mesmo tendo essa consciência, a Bíblia nos chama a falar do Senhor. Porque lembre, Miqueias traz um discurso duro, de repreensão, mas ele sempre fala do remanescente. Está aqui, ó, verso 7, o remanescente. Ele sempre fala. Deus sempre vai ter aqueles que Ele quer salvar. E a salvação é através da pregação. E só consegue pregar essa verdade quem enxerga Deus como soberano, quem tem a paz desse Deus, que excede todo entendimento. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela Tua graça da salvação sobre as nossas vidas. Te peço agora, Deus, nesse tempo, que o Senhor levante homens corajosos ali em Israel, para que lembrem das Tuas promessas, aqueles que têm vivido em apavoro. Que o Senhor levante homens em todas as nações, que intercedam por esse povo, Teu povo, que através do Teu povo, nós somos também colocados e tornados Teu povo. Ó Deus, nos faz ter compaixão, nos faz interceder por eles. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia crescer no entendimento que Tu és soberano, que todas as coisas estão sob o Teu controle. Nos faz crescer e viver de fato a paz, que é ter a Ti em nós, Teu Espírito Santo em nós. E não nos deixa, Senhor, nos calar, de declarar para o mundo quem nós servimos, que Tu és o Rei Salvador, Tu és o nosso pastor. Em nome de Jesus, Senhor, é que eu te rogo e te peço, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, vou dar aqui os avisos.